Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui com o podcast Papo de A a Z, na nossa segunda temporada. E hoje temos o prazer de receber Matheus, que é da RM Assistência Técnica de Celulares. Matheus, seja muito bem-vindo. Desde já o podcast agradece a sua presença. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. E hoje nós vamos falar um tema por dentro dos smartphones, manutenção, dicas e curiosidade. A gente que não desgruda, né, dos celulares. Hoje os celulares praticamente faz parte do corpo da gente. E hoje a gente vai conversar um pouco com você aqui para a gente entender como funciona a manutenção desse equipamento. Matheus, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Uma boa noite. Boa noite, Azenilton. Prazer é meu de estar aqui no podcast de A a Z. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Muito obrigado mesmo, viu? E a gente vai, na medida do possível, procurar, né, esclarecer as dúvidas que a maioria das pessoas tem, né, a respeito dos smartphones, dos reparos, e algumas outras dúvidas, né? A gente vai bater esse papo aí e espero que seja muito proveitoso, né? Muito obrigado. Muito bem, Matheus. A gente que agradece, e eu sempre falo para os nossos ouvintes que o podcast, ele traz temas muito importantes e interessantes, de uma forma geral, para a sociedade. E entender um pouco o mecanismo, né, desse aparelho que a gente não vive mais sem. E aí eu vou abrir um parênteses, assim, infelizmente, né, que hoje cada vez mais a gente é dependente, né, da questão do uso do celular para tudo hoje, né, praticamente. Mas vai ser muito bom esse papo. E eu queria ouvir de você, meu amigo, como você entrou nesse ramo, né? Qual foi o momento que você falou, não, agora eu vou ser técnico e vou consertar celulares? Bom, Azenilton, eu não tinha nenhuma pretensão de entrar nessa área. Aliás, eu nunca imaginaria na vida entrar nessa área de conserto de smartphones, né, nessa área da eletrônica. Em 2019, né, eu trabalhava na prefeitura, e aí, um dia lá, quando eu não estava, assim, estava de folga, né, lá das crianças, né, que eu trabalhava com crianças, e aí, entre um intervalo e outro, né, a gente tinha uma folgazinha, né, aí eu falei, eu vou pesquisar alguma coisa aqui, porque, para não depender só disso aqui, né, porque, como a gente sabe, contrato de prefeitura não é para sempre, né, não é como um trabalho efetivo, né, um concurso, né, aí eu buscando, assim, uma renda extra, opções de renda extra, achei a opção de trabalhar com smartphones, né, com conceitos de celulares. E eu falei, vou comprar esse curso aqui, sem compromisso, né, eu vou ver o que dá, vou começar a estudar, e comecei a estudar em 2019, né, comprei o primeiro curso em 2019, comecei a estudar, passei 2019 todinho estudando, 2020, e não falei, eu falei, vou ter que, chegar uma hora que eu vou ter que começar, né, porque eu tinha aquele temor, né, de começar e falar, e se não dá certo, e aí tinha esse medo, né, e aí, no final de 2021, eu falei, não, vou parar de tanta teoria e vou colocar esse negócio em prática. E foi quando eu comecei, né, comecei a divulgar aqui nos grupos que a gente tem aqui na cidade, que eu comprava smartphones com defeito, e aí eu comecei assim, para tirar o medo, né, eu comprava aparelhos com defeito e consertava, eu comecei a consertar assim, aí o medo foi passando, e aí eu fui pegando aparelhos da família, né, primeiramente, depois de conhecidos, de amigos, e o medo foi passando, e eu, de 2021 para cá, eu já ingressei nessa área para valer mesmo. Aí, é uma área que eu gosto bastante, né, eu
não imaginava que eu fosse gostar tanto de um serviço, de trabalhar com prazer em um serviço, como eu trabalho com telefones, né, com concertos. Que bom, Matheus. A gente, né, praticamente, ser uma ou duas gerações mais novo do que eu, mais nova, né? Mas a gente conviveu muito tempo junto e você é também da arte, né? Músico Isso artista, mesmo. né? Isso. Pintor, eu poderia chamar de pintor, né? E desenhista também. Isso mesmo. E assim, a questão técnica dos smartphones foi por uma linha contrária, né? Exatamente, né? nunca pensava mesmo de ingressar nessa área. Tava mais fácil, como você falou, na parte da arte, né? Da pintura, do desenho, mas acabou que a vida deu esse revés aí, a gente está aqui hoje nessa área que eu nunca imaginava que estaria. E para você, Matheus, qual é o desafio hoje atual que você enfrenta? Que a gente sabe que hoje a gente tem muita facilidade, né, de comprar, né, o consumidor ele tem muita facilidade de adquirir hoje um aparelho. Qual é a dificuldade, assim, qual é o desafio que você tem para atrair os clientes, para consertar, né, para fazer os reparos? Azenilton, eu acredito que o primeiro desafio seja a questão de eu trabalhar ainda em casa, né? No começo, as pessoas não traziam tantos aparelhos por conta que eles não davam uma certa credibilidade, né? Assim, uma pessoa que tem uma loja física, assim, já tem uma estrutura, né? Aí, no começo, a dificuldade foi essa, de trazer clientes trabalhando em casa. E hoje não, hoje, graças a Deus, eu fiz, né, assim, uma clientela boa, porque eu acredito que a maior propaganda que existe mesmo ainda é o boca a boca, principalmente em cidade pequena, né? E não falo em cidade grande. Mas em cidade pequena, a melhor propaganda é essa, né? E aí você faz um concerto, você trata a pessoa bem, né? A questão do atendimento, eu creio que é primordial, né? Para todo mundo que presta algum serviço, para todo mundo que mexe com vendas, né? A questão do atendimento tem que ser primordial, né? E eu creio que foi através disso que eu venho conquistando cada vez mais espaço aqui, né? Na minha cidade, que é Encruzilhada, e graças a Deus, a questão de trabalhar em casa já não é mais uma barreira, eu creio que não, né, porque surgem pessoas aqui que eu nunca pensaria que ia procurar fazer serviço comigo, e surgem por conta da questão do atendimento, né, que a gente faz, trabalhar honestamente, trabalhar certo, né, prestar um bom serviço e principalmente atender o cliente bem. Eu creio que isso é primordial. Com certeza, Matheus, isso é fundamental, né? E a gente vê, acompanha, tem a questão muito da concorrência, né, em si, que tem muitas lojas, né, tem muitas assistências técnicas trabalhando, porque é um ramo que, inclusive, não para, né? É um ramo que... Exatamente, volta e meia você derruba o celular, volta e meia quebra uma coisa ali e outra. Mas você tocou sobre a questão da cidade, Encruzilhada, né, para os nossos ouvintes, você é de Encruzilhada, Bahia, fica ali Esqueci até de falar de onde eu era. Fica ali na região de divisa, né? E eu me perguntar exatamente isso. Você falou da questão do atendimento em casa, né? Mas eu acredito que você tem um local já como é que se diz, para isso, né? Para esse fim, para o concerto. Você tem sua seria oficina, talvez, ou não sei, me corrija se eu estiver errado. Tem vários nomes, né? Umas pessoas falam laboratório, outros falam a própria assistência, né?
Aham. Eu falo o meu laboratório particular aqui no meu quarto. Pronto, então esse é Isso, o laboratório. Você já tem seu próprio laboratório, isso, né, para isso, consertar, para isso. prestar assistência, né, e reparos. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, tem outras pessoas, você atende pessoas de outras cidades aí, como a gente tem cidades próximas, como Mata Verde, a própria Vila do Café, Divisópolis? Ô, Newton, eu já atendi pessoas não digo de outras cidades, mas da região aqui mesmo, de Vila do Café, Tapera, Mata Verde, essas regiões aqui mais próximas, né, que tem conhecidos da gente também, que tem amigos de amigos, né, que tem isso em comum, não é, com essas regiões. E já atendi, sim, regiões próximas aqui, não só aqui da sede, mas de localidades próximas. Já Ô, fiz alguns Matheus, serviços. sim. Como é o mercado aí? Você tem concorrente direto aí em Cruzilhada ou não? Tenho sim, tenho amigos, né, tem amigos aqui que fazem manutenção em celular, tem uns, que eu sei, por alto, umas 6, 7 pessoas aqui, né, que faz esse serviço de manutenção em celular, tem alguns concorrentes aqui, sim. Não é tanto assim como nas cidades grandes, né, mas aqui tem a concorrência. Certo. Você estava falando que, por exemplo, a gente tem alguns problemas mais corriqueiros que dá no celular, né? A depender da marca, por exemplo, tem uma marca que apresenta mais problemas relacionados à tela, por exemplo, ou não tem? Qualquer um pode apresentar qualquer problema a qualquer momento. Não, não tem uma marca assim que a gente fala, como a gente falava antigamente, né, as televisões da CCE, que Sim, tinha até a gente falava, continua comprando errado, né, exato. não tem, isso com smartphones, né, antigamente tinha a LG fazia uns telefones assim um pouco problemáticos, mas também parou de produzir no Brasil, né, a LG já não produz mais. Chega aqui ainda telefones da LG, só que hoje mesmo essas marcas que estão aí produzindo ainda, Samsung, Motorola, a própria Asus, né, outras marcas aí, a gente não tem aparelhos assim que a gente pode falar que são mais problemáticos do que outros, né. É claro que tem a questão dos defeitos crônicos, né, de cada marca. Por exemplo, né, a linha A da Samsung tem um telefone bastante problemático, que é o A14, né, vira e mexe, ele desliga do nada, você está usando ele desliga e não liga mais, e não é bateria, não é outra coisa, é um problema na memória ou no processador, mais de memória, sabe, a gente tem que retirar esses componentes e fazer um retrabalho neles, e aí sim o aparelho volta a ligar. E tem outros também, com outros defeitos crônicos, né, da linha da Xiaomi, não sei se é o Poco M3, se eu não me engano, que é bastante problemático, ele também tem problema de memória RAM, ou memória, uma coisa assim, mas para falar assim, tem uma marca que é mais problemática do que outra, dessas que estão aí no mercado, não tem, né, tem os defeitos crônicos, né, mas problemas assim, falar, essa marca é problemática, eu não vou comprar esse aparelho dessa marca, eu creio que não existe, dentro do que eu sei, né, até a experiência que eu já tive, né, com conceitos. Entendi. E qual foi, assim, uma situação mais inusitada que você encontrou, que um cliente levou até você de um smartphone para você arrumar? Cara, tem sim. Aqui, assim, poucas situações dessa, mas a que eu tenho, assim, mais temor, vamos dizer assim, é quando chega uma pessoa com um telefone e fala assim, esse telefone aqui molhou. Geralmente a pessoa tem vergonha de falar que muitas vezes o aparelho caiu no vaso sanitário, entendeu? E aí
Aí a gente pega essa situação, Newton, de aparelho que caiu no vaso, entendeu? Graças a Deus, até hoje, a maioria desses aparelhos eu consegui fazer o reparo. É um reparo que é mais difícil do que quando ele cai simplesmente na água sem mistura, né? Na água, por exemplo, sem detergente, né? Que tem no vaso sanitário, essas coisas, desinfetante, essas coisas, esses produtos, aí se torna um pouquinho mais difícil. Mas a situação inusitada é sempre quando aparece um aparelho que quando você abre, você já sente já aquele odor, né? Aí você já sabe, não, esse aqui não caiu numa água comum, não, esse aqui caiu, que a pessoa tem muitas vezes vergonha de falar, né, que caiu no vaso. Muitas pessoas falam, né, meu aparelho caiu no vaso sanitário, mas tem gente que tem vergonha. A situação inusitada que acontece de vez em quando aqui é essa, e aí é desagradável, né, mas como a gente tem que mexer, não tem jeito, não tem para onde correr. Pois é, olha para você ver que curiosidade interessante, né? Eu jamais iria imaginar que isso seria comum, né, acontecer. Apesar da gente saber que hoje as pessoas costumam muito transitar, né, fazer suas necessidades com o celular nas mãos, né? Antigamente a pessoa, quando não tinha celular, ele lia qualquer coisa ali no banheiro para passar o tempo, né, o rótulo dos produtos, e hoje não, hoje com os smartphones a gente não tem jeito, né, leva para o banheiro e acontece isso direto, e mais com mulher, porque a mulher muitas vezes ela usa o celular no bolso de trás, né, aí ela esquece que está com o celular e aí vai usar o vaso sanitário e o celular cai. E aí a situação difícil, tanto para a pessoa como para a gente que vai mexer. Complicado, né? Ô, Matheus, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui e você falou de alguns problemas mais comuns que chegam, né, a ter você Isso. aí como tela, né, e você tinha falado também da questão do carregamento. O que ocasiona, né, vamos dizer, esse defeito, ou seria um mau uso, alguma coisa? Ô, Newton, a questão da tela caracteriza mau uso, né? A gente fala mau uso, né, a questão do mau uso, porque pode ser que a pessoa tenha todo o cuidado, né, do mundo com o aparelho, mas a gente trata como o mau uso, né, deixar o celular cair muitas vezes. Essa aí é o principal motivo mesmo da troca de tela. Tem também a questão das pessoas que usam o celular com a calça muito apertada, né, aí o celular trinca a tela e dá problema, aí tem que trocar. Tem a questão da própria, né, o aparelho entrar em contato com o líquido, né, muitas vezes, aí a placa fica intacta, a gente faz uma desoxidação ali simples, mas a tela se danifica, não tem jeito, tem que trocar. E a questão eu falo assim dos defeitos mais recorrentes, né, que a gente tem, que é a questão da troca da tela, da troca do conector de carga e da troca da bateria, né, que são os defeitos mais comuns que aparecem aqui. E a questão da carga é porque aquele conector de carga antigo, que a gente chama de V8, né, que a gente só pode colocar o carregador em um sentido, né, muitas vezes as pessoas, elas confundem, coloca no sentido contrário, acaba quebrando aqueles terminais, e aí a gente tem muito isso aqui, essa questão do conector de carga. Agora com esse conector de carga tipo C, a gente não tem muito, né, essa questão da troca do conector. Quando chega a trocar, a gente já troca a plaquinha completa, porque o conector muitas vezes não se danifica. E tem a questão da bateria também, né, a bateria dá muito problema, porque é uma parte do smartphone que ela é usada toda hora, né? Toda hora que você acende a tela, você está usando a bateria. E ela suporta determinados ciclos, né? Por exemplo, 500 ciclos, 800 ciclos, 1000 ciclos. E quando passa disso aí ela já começa a trabalhar, né, de uma forma não tão, né, que a gente vai precisar trocar em algum momento.
E aí, esses são os defeitos que mais aparecem por aqui. Você falou sobre tela e bateria. Eu tenho, Isso. particularmente, duas curiosidades. Sobre a tela, o pessoal costuma muito dizer que quando trinca a tela, que o smartphone não volta mais como era antes. Isso é mito ou é verdade? Ô, Newton, tem partes de verdade e partes de mito, né? Porque é claro que quando você mexe na estrutura de um smartphone, né, que veio de fábrica, ele veio daquele jeito ali, né? Veio com tela genuína, original, veio com todas as peças originais, e a partir do momento que você mexe na estrutura do celular, ele não vai ficar o mesmo, né, de antes. Pode ser que alguma função a pessoa tenha ali aquela percepção que, por exemplo, a tela, por mais que você coloque uma tela de qualidade original, né, que não é original, genuína, mas tem as que aproximam, né, da qualidade original. São mais caras, inclusive, né, mas por mais que você coloque esse tipo de tela, o aparelho nunca, assim, vai ficar original, né, como ele veio, né. E aí, por mais que você faça um bom trabalho, faça o possível para entregar um bom trabalho, ele nunca vai ficar. Mas é claro que muitas vezes, né, na maioria das vezes, a pessoa nem percebe, né? Você coloca uma tela ali de primeira linha, de qualidade original, por exemplo, das AMOLEDs, né, Super AMOLEDs. Você coloca uma qualidade dessa de tela, a questão do brilho dela, do toque, né, do touch, né, aquela percepção que a pessoa tinha, ele não vai sentir praticamente diferença nenhuma da tela que você colocou. E então, é uma questão que é uma percepção da pessoa, né, do próprio usuário. E aí tem as telas de qualidade inferior, que muitas vezes eu só coloco se a pessoa preferir, né. Assim, eu dou as duas opções de tela para ela, a primeira linha e a paralela, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm aquela condição de colocar uma tela de melhor qualidade, então, eu já falo logo, você vai perceber uma coisa diferente aqui nesse telefone, a questão do brilho, do touch, você vai perceber, mas eu já deixo ciente, né? Já deixo a pessoa ciente disso aí. Entendi. Ô, Matheus, e tem alguma, por exemplo, os smartphones mais modernos são mais complexos para consertar ou são mais fáceis? Ô, Newton, muitas vezes mais complexos, né, dependendo do modelo do aparelho. Aqui até hoje mesmo eu não pego iPhone desses aí para fazer reparos, né, esses mais modernos, esses da 13, 14, já surgiu do 13, para troca de tela, bateria, mas 14 Pro Max, eu não sei se porque aqui a questão dos aparelhos da Apple, né, não tem muitas pessoas, né, que preferem, mas tem certos aparelhos que têm um nível de complexidade muito maior do que outros, né? Por exemplo, os da linha S da Samsung, né? Que a linha S é a top de linha da Samsung, né? É muito difícil de consertar, e a questão também quando quebra a tela, aí é praticamente o preço de outro aparelho, é uma tela bastante cara. E tem os níveis, né, de dificuldade, dependendo do modelo do aparelho, né? Da quantidade de tecnologia que esse aparelho tem. Tem os níveis de dificuldade, sim. Ô, Matheus, e em relação à questão das proteções que o pessoal que recomenda, né? Muita gente recomenda usar, por exemplo, as películas. De fato, dá alguma segurança, alguma proteção para a tela? Dá sim, Newton, muitas vezes o que quebra é a película, né? Se o aparelho tivesse sem a película, poderia até ser que não quebraria a tela, mas a película, ela não protege 100%, eu diria que protege 60%, 70%, mas tem a sua proteção sim. É melhor
você deixar seu aparelho com a película do que sem. E a questão também da capinha ajuda, né? Que muitas vezes a capinha, ela envolve ali, ela já chega quase no limite da película, e você tem um aparelho mais protegido, né? Porque a capinha, ela absorve também os impactos. E aí é melhor você deixar seu aparelho com capinha e película do que sem nada, né? Tem gente que prefere sem nada, mas é bom você ter uma proteção ali, nem que seja de 50%, mas é bom você ter uma proteção no seu aparelho. O meu, eu gosto de usar a capinha, agora a película eu não curto muito, não. Você não usa película, meu amigo? Passa a usar, viu? Eu não gosto muito, não. Aliás, eu já usei, mas tem uma diferença, né? Você percebe a diferença no toque e tal, a depender da película que você usar. Que, por exemplo, tem as películas de vidro, tem as películas 9 não sei o quê, tudo. Tem alguma diferença, assim? Tem alguma película que protege melhor do que outra? Ô, Newton, tem, assim, né? Antigamente tinha aquela película de vidro, aquela simples, né? Ela é um pouco mais frágil do que essas agora, a 3D, a 9D. O pessoal também já está fazendo blindagem, né, nos aparelhos. Eu não sei como direito que funciona essa blindagem, porque eu não faço aqui, mas tem, inclusive, lojas aqui que fazem essa blindagem, né? O aparelho fica mais seguro, inclusive, do que com a película comum, né? E aí tem os níveis, né, de proteção, sim. A que eu considero a mais frágil é aquela de vidro comum, né, que vendia muito antigamente. Hoje quase a gente não acha dela, mas tem sim os níveis de proteção. Entendi, Matheus. Ele tem também uma questão, eles vendem também aquelas, tipo, como se fossem umas cases, né, que envolve o celular todinho, tanto frente e fundo, né? Você fala aquela capinha que parece um livro? Sim, exato. Isso, essa é muito boa, viu? O Eu pessoal acho que sempre essa é a procura melhor, aqui. né? Com certeza você tá ali, às vezes o telefone cai e você não fechou, mas pelo fato dela ser bastante grossa e ela envolver o celular bastante, é mais difícil quebrar do que com a capinha comum, né? A capa case. Essa é muito boa, viu? Ela é ruim só a usabilidade, né? Dela que é... Isso mesmo. E em relação, Matheus, à questão de fábrica mesmo, hoje as telas elas estão mais resistentes com essa questão do Gorilla aí, Gorilla, o pessoal fala, Gorilla 5 e tal. Mais moderno, com certeza já tem. Tem os telefones, né, que vinham com essa tecnologia, vem ainda, né, com o Gorilla Glass, né, que fala, Gorilla Glass, né, que é a proteção maior contra quedas, né, e só que a partir do momento que a tela é trocada, aí já perde essa proteção, porque nenhuma tela, por mais qualidade que tenha a tela, ela já não oferece mais essa proteção, né, e hoje eu considero que as telas estão mais frágeis, viu, pela minha experiência aqui. Antigamente, aquele telefone mesmo, o J5 Prime, eu cito esse exemplo direto. O telefone, ele caía, ele quebrava a tela toda, ficava todo estilhaçado e mesmo assim não perdia nem o touch e também não perdia a imagem, né? Hoje, as telas desses telefones que estão vindo agora, qualquer queda, o telefone já perde a imagem, já perde o touch, entendeu? Muitos desses, né, desses telefones que estão vindo agora, a qualidade de tela eu acho que está vindo mais inferior, né, na maioria deles. Eu não sei os top de linha, né, que a gente não pega, né, pega mais smartphones de entrada, intermediários, eu não sei os top de linha, mas até onde eu sei, as telas estão vindo com a qualidade um pouco inferior às de antes. Entendi. Ô, Matheus, você falou também sobre a questão da bateria. Tem alguma... A gente vê muita na internet, pessoal falando, não recarrega. Por exemplo, os celulares, você cita aí a questão dos celulares da Samsung, eu não sei se da Apple, mas o da Samsung, hoje ela já limita a carga, por exemplo, você tem a opção de fazer a recarga até 80%, e aí o celular automaticamente para de carregar. Tem alguma
verdade nisso e, assim, como o usuário ele pode contribuir para alongar mais um pouco a bateria, tendo em vista que é a coisa que mais funciona, né, que precisa estar bem no celular. Isso. É a parte do celular que está sempre trabalhando, é a bateria, né? Aí, Newton, a questão da limitação da carga, eu desconheço, né? Assim, se você programar o telefone para carregar tal porcentagem, não é? Mas tem uns cuidados que você pode tomar para você prolongar a vida útil dessa bateria, né? Dentre eles é você evitar de usar o celular enquanto você está carregando. Inclusive, eu faço isso, né? Eu faço isso aqui, a bateria do meu telefone já está inchada, né? Claro que é original ainda, desde quando eu comprei, né? É original ainda, mas eu sempre faço isso aí. Usar o celular enquanto está carregando. Isso aí, ela faz com que a vida útil da bateria né, seja mais, né, diminua. E tem outras coisas também que você pode fazer, né, para evitar que a bateria fica sempre ali gastando energia, né, o aparelho fica sempre gastando energia, que muita gente não faz, que é fechar, você abre os aplicativos e muita gente vai abrindo os aplicativos, abrindo, e deixa aqueles aplicativos ali, e eles funcionam em segundo plano, mesmo que você feche todos, quando você clica naquela janelinha lá para você ver os aplicativos, eles estão lá rodando em segundo plano, né? E aí a gente faz isso também, fecha todas as janelas que a gente não precisa usar, as janelas não, os aplicativos, e isso aí também economiza a bateria. Outra coisa também que você pode fazer quando você está em casa, né, você desligar os dados móveis, né, isso aí também consome bateria, né, e aí já vai evitar de você carregar o telefone 2 vezes, 3 vezes no dia, né, muita gente faz isso, deixa o Wi-Fi e dados móveis ligados em casa, sendo que você só precisa do Wi-Fi, né. Quando você está na rua, tudo bem, né? Você desliga o Wi-Fi muitas vezes e deixa os dados móveis lá funcionando. Mas em casa, você pode fazer isso também. Né? São alguns cuidados, né? Coisas assim que muitas pessoas não sabem, mas prolongam mais a questão da vida útil da bateria. E, assim, uma dica, né, que eu dou, além de você não usar o telefone carregando, uma coisa perigosa que pode acontecer também, muita gente vai dormir ouvindo música, ouvindo com um fone, aqui sem ser Bluetooth, um fone normal, e o celular na tomada, é um perigo danado, né? Que às vezes as pessoas adormecem, o telefone ali fica embaixo do travesseiro, quando a pessoa vai acordar, o telefone tá para explodir, de tanto calor, né? E aí é uma questão também, além de você prolongar a vida útil da bateria, é uma questão também de você se resguardar de um perigo, né? Um perigo de explosão, porque esse telefone ele pode explodir, né? Com isso. Você falou uma coisa interessante, uma dica muito boa, porque a gente já viu alguns acidentes, né? O que acontece com esse tipo de situação, porque tem a questão da energia, né? Entrando ali. Exatamente, na bateria, né? Mas eu ia te perguntar, Matheus, exatamente sobre essa questão de esquentar, né? A gente percebe que, principalmente esses smartphones que têm um poder maior de processamento, eles esquentam bastante. E, assim, a gente vê muita gente falando, na hora de fazer a recarga, tira a capinha para o celular ventilar mais. Você também tem esse pensamento? Não, a questão da capinha, eu acho que pode ser que influencie, né? Pode ser que o celular ele já esteja com a memória ali sobrecarregada, né? Muitos arquivos na memória, e aí ele esquente, né? Ele esquente bastante, né? Como eu falei, a pessoa não usar o celular enquanto estiver carregando, né? Já vai evitar do aparelho esquentar, colocar o aparelho para carregar em uma superfície assim mais fria, né, como uma mesa e tal, e evitar de colocar o aparelho para carregar, por exemplo, em cima da cama, né, debaixo do travesseiro, em outros locais assim que vai possibilitar de o aparelho esquentar, né, isso aí já evita bastante, e
tem pessoas também que eles instalam, né, instalam muitos aplicativos no celular, aplicativos de limpeza, né, aqueles aplicativos que não vão limpar nada no celular, só vão fazer o celular ficar mais pesado, encher de vírus, né, e aí isso também contribui, às vezes o celular está esquentando, a pessoa pensa que está com um aplicativo de limpeza ali que ele baixou na Play Store, mas o aplicativo está fazendo o celular ficar mais lento, esquentar mais, e já tem aplicativos, né, nativos no próprio celular, que já vem nativo no celular, e faz esse papel da limpeza, né, não precisa baixar nenhum aplicativo para limpar o celular, isso também faz com que o celular esquente também. Alguns cuidados que a gente tem que ter. Muito bem, beleza. Já tem, assim, alguma, para seus clientes que vão ouvir e os futuros clientes que vão acompanhar nosso bate-papo aqui, tem alguma observação que, por exemplo, uma pessoa, um cliente que quer levar o aparelho para assistência técnica deve observar antes? Por exemplo, alguma situação que, às vezes, o aparelho não está ligando, ela pode fazer determinada coisa, antes de comprovar de fato que o aparelho está com algum problema? Olha, Newton, hoje, assim, fica mais difícil um pouco, né, essa questão, porque antigamente tinha os aparelhos que a gente podia remover a bateria, né? Aí, muitas vezes, a própria pessoa podia comprar uma bateria, né, num local que ela conhecesse, de procedência, e ela mesma colocar, né? Por exemplo, um aparelho que não liga, né? O aparelho apagou do nada, e aí a pessoa poderia fazer isso. Hoje é mais difícil, né, porque a maioria das baterias são internas, e para abrir tem uma certa dificuldade, se a pessoa não souber, ela acaba danificando alguma coisa no aparelho, né? Mas tem uma dica aqui que eu sempre passo ao pessoal, né, por exemplo, o aparelho, ele apaga do nada, né, e aí muitas vezes é o sistema, né, o sistema que trava ali o aparelho, ele apaga, e a pessoa pensa que o aparelho está com defeito, né, ou então ele para o touch, né, a pessoa pensa que o aparelho está com defeito, mas tem e ele não consegue desligar, por exemplo, parou o touch, ele não consegue, né, via software ali, clicar no botão de desligar, e depois clicar no botão, aquele vermelhinho, para o aparelho desligar. O aparelho parou o touch, né, um exemplo. E aí, a pessoa pode, muitos smartphones, a gente pressiona o botão de volume menos e o botão de ligar ao mesmo tempo, e o aparelho vai reiniciar. E quando ele reinicia, muitas vezes essa falha é corrigida, né, tanto de ele estar com a tela escura, ou tanto de ele parar o touch. Muitas vezes eu falo assim, não precisa você vir aqui não, faz esse procedimento aqui, e aí você me fala se deu certo, e muitas vezes dá certo, né, a pessoa já não vem, eu já evito da pessoa, né, perder o tempo dela, né, às vezes está fazendo alguma coisa, às vezes mora em outro local e não pode vir, e essa é uma dica que eu sempre dou, né. Beleza, Matheus, muito bem. É uma dica importante, porque às vezes acontece de travar e a pessoa precisa, né, hoje cada vez mais a gente é dependente desse aparelho, né, e aí precisa ali naquele momento e não sabe como reativar novamente o sistema, né. E você já recebeu algum aparelho que chegou pior porque algum cliente tentou arrumar em casa? Ô, Nilton, que eu lembre não, viu? Até hoje, o pessoal, eles se preocuparam em não quebrar mais o aparelho do que ele já estava, né? Até hoje, que eu lembre não. Possa ser que tenha surgido aqui, né, alguma coisa que um cliente fez, tentou fazer, né? Mas que eu tô lembrado, até hoje não, ainda não surgiu isso aqui não, né, porque muitas vezes a pessoa, tem gente que tenta abrir o aparelho, né, não tem a chave, vai tentar abrir com a faca e tal, aí é problema, aí acaba cortando um flex, acaba furando a bateria, e aí é difícil, mas até hoje não surgiu não. Você falou, Matheus, que antigamente os celulares eram... A tampa traseira qualquer um tirava ela, né? Você tirava a bateria, inclusive quando o celular caía,
bateria para um canto e tampa para outro, né? Exatamente, é isso mesmo. Hoje, para remover, para ter acesso à bateria, tem que tirar a tela do smartphone, né? Tem muito, assim, a maioria desses aparelhos que a gente precisa retirar a tela, Newton, os aparelhos mais antigos, né, hoje em dia eles não estão fabricando, graças a Deus, esses aparelhos que você tem que remover a tela para ter acesso à placa e fazer qualquer tipo de conserto no aparelho, porque pensa aí, no começo mesmo, quando eu estava começando, né, fazer os reparos, esse era meu pesadelo, né, chegava aqui um J5 Prime da vida, um J7 Prime, chegava um Moto G5S, que você tem que tirar a tela, pensa aí, a tremedeira começava, e aí você danificava o aparelho, não tinha jeito, né, o nervoso, né, graças a Deus, hoje, os aparelhos, a gente trabalha neles removendo a tampa traseira, a maioria. Não, entendi. Hoje não tem isso mais de remover tela, né, que tinha uns que eram complicados até hoje, né, que ainda surge aqui ainda, porque tem muitos deles ainda rodando por aqui ainda, mas graças a Deus, né, que a gente já adquiriu muita experiência, né, nessa questão e às vezes acontece, né, da gente danificar um display, mas é muito raro mesmo. E você falou aí, meu amigo, da questão de que iniciou, né, e que pegava os aparelhos. E quem foi o primeiro aparelho? Tu lembra de quem foi o primeiro que você consertou, que você arrumou? Depois dos testes que você fez? Que primeiro foi os testes, né, os aparelhos eu pegava, comprava a gente chama de sucata, né, que é os aparelhos que não prestam, que a gente desmontar, montar, retirar peças e testar, né, e eu me lembro, sim, do aparelho, do primeiro telefone que eu mexi, foi um J5 Prime, inclusive, né, que graças a Deus foi a troca de tela, né, não tive que tirar essa tela para fazer outro reparo, né, eu lembro até hoje, foi um J5 Prime, eu nunca vou esquecer, eu tenho até hoje a foto dele aqui, inclusive eu vou te mandar no seu WhatsApp para você ver o primeiro aparelho que eu fiz, né, foi a troca de tela do J5 Prime de uma colega de trabalho, né, quando a gente trabalhava lá no CRAS, e aí ela foi a primeira pessoa que me solicitou um serviço, né, confiou, seja o que Deus quiser, aí vamos ver o que dá, mas graças a Deus deu certo o reparo, né, o aparelho ficou bom, e iniciei daí, Newton, um J5 Prime, uma troca de tela. J5 Prime é de 2004, lembra aí? Ô, Newton, não sei se ela é de 2016, 2017, é por volta aí, né? disso aí, é por aí, é um aparelho mais antigo. 2016. Mais bom, eu penso num aparelho bom que eu considero, assim, para quem tem, assim, não tem tanta exigência, né, com o aparelho, né, com quem usa o básico, eu considero um aparelho excelente, inclusive que eu usaria tranquilo, né, que eu não tenho tanta exigência assim com o aparelho, e eu gosto bastante desse aparelho, do J5 Prime. É uma linha que ficou para trás, inclusive, né? Exatamente, infelizmente. Com essas novas adequações da Samsung, aí, eu acho que a que substituiu ela foi a linha A, né? Isso, veio a linha A, veio a linha G, né? A, deixa eu ver. Mais é a linha A, né? Os aparelhos intermediários, mas é da linha A, A10, A20, A20S, A30, A50. E aí veio para substituir. Mas são aparelhos bons também, viu? Da Samsung, muito bons. Ô, Matheus, e por exemplo, uma pessoa que chega aí hoje, um cliente seu, que chega com o celular aí ou com a tela quebrada, ou com alguma outra situação, você costuma dar algum prazo, por exemplo? Normalmente, quando é uma coisa que vai substituir, você precisa adquirir fora, né, provavelmente, com o fornecedor isso e mesmo, tem um prazo. Isso mesmo. Mas quanto tempo dura, mais ou menos, um reparo aí, a depender da condição do aparelho? Ô, Newton, depende da complexidade, né? Quando é uma troca de tela, quando é uma troca de conector de carga, eu costumo dar no máximo um dia,
um dia de prazo, né? Por exemplo, eu peço a tela, eu costumo pedir de manhã cedo, né? E aí tem o pessoal que traz para mim, de Vitória da Conquista, né? Que eles trazem, né? O pessoal das vans, né? Eles trazem para mim. E aí, chego à tarde, eu já vou tratar de fazer o serviço da pessoa e entrego no outro dia. Mas quando é um reparo, assim, mais complicado, né? Que, às vezes, é um reparo de placa que envolve uma complexidade maior, aí eu peço um prazo maior, né? Muitas vezes eu peço 3 dias, 5 dias, dependendo do serviço, né? Tem serviço que não tem jeito, não tem, por mais que a gente tente fazer o reparo, não tem jeito, mas eu não costumo ficar aqui com aparelhos, né, das pessoas, eu falo logo, esse aqui não deu reparo, não consegui, estava além da minha capacidade, né? Você pode procurar uma assistência técnica mais avançada em Vitória da Conquista. Mas eu geralmente não fico com os aparelhos, né? Eu não demoro, né, com os aparelhos né, não dou satisfação à pessoa. E os reparos mais simples, né, no máximo um dia de prazo. Entendi. Por exemplo, quando você fala a questão do prazo, você tem já os fornecedores, né, que você fala, são fornecedores diretos aí na cidade de Vitória da Conquista. E quando, porventura, chega algum aparelho que não encontra em Vitória da Conquista, você solicita via internet? Não, Nilton. Muitas vezes eu solicito assim, né, quando, por exemplo, uma peça que seja fácil de encontrar, né, por exemplo, no Mercado Livre encontra a maioria das baterias, né, que às vezes tem uma bateria ou outra que não tem aqui, tem uma tela ou outra que a gente não encontra no fornecedor, eu já solicito, né, eu já falo para a pessoa, para ela mesma fazer o pedido da peça, né, eu não faço, né, no Mercado Livre, na internet eu não faço, eu já falo com a pessoa para fazer o pedido, né, quando chega, aí eu vou tratar de fazer o reparo, né, mas acontece muito pouco, né, é muito difícil acontecer de não ter uma peça, né, aí quando acontece eu falo para a pessoa, se encontrar no Mercado Livre, na internet, em qualquer lugar, que ela mesma faça, né, o pedido, quando chega a peça eu faço o reparo. Matheus, nessa questão dos reparos, muitas vezes as pessoas se deparam com a questão de vale a pena, né? Muitas pessoas falam vale a pena. Sim. Só que, por exemplo, eu mesmo, eu sou muito apegado, né, por exemplo, eu tenho o celular meu e vou levar aí para você, para a gente trocar a bateria. É a bateria. Certo, ele estava igual o seu, começou a estufar também a bateria, empurrou a tela para cima, e aí só estava funcionando no conectado. Ele só ficava só no carregador. Ligado, conectado, e depois pifou de tudo, porque teve um determinado momento que eu deixei ele desconectado e aí não ligou mais. Mas, por exemplo, tem essa questão do cliente valorizar muito aquele aparelho que ele tinha, né? Mas assim, até que ponto hoje, por exemplo, as pessoas costumam levar mais aparelhos mais antigos para consertar, ou tem também a questão dos aparelhos mais não, eu não digo os mais modernos, mas, por exemplo, mais novos para reparo também? Tem, assim, é difícil aparecer assim, um aparelho aqui que a pessoa fale assim, moço, eu gosto desse aparelho, eu tenho uma questão sentimental com ele, né? A questão mais, Nilton, é dos próprios arquivos, né, que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa tem foto de recém-nascido, né? Tem foto da esposa, do marido, tem alguma lembrança ali naquele aparelho que ela não quer perder, né? E muitas vezes a pessoa quer consertar esse aparelho por conta disso, né? Não importa se o bichinho esteja velho, está ali já pedindo arrego, mas a pessoa quer consertar por conta é porque hoje as pessoas têm uma vida, né? Uma vida, às vezes, né, no smartphone, ele tem
a questão do próprio trabalho, tem a questão da família, né, fotos, vídeos, mensagens, e ela não quer perder. E aí entra essa questão da gente ter o cuidado, né, na hora do reparo, por conta disso, né, desse apego. Mas, assim, é muito pouco, surge assim, muito pouco. Tem gente que fala assim, eu prefiro comprar um novo, né? Às vezes surge uma situação assim que a pessoa não quer consertar, e às vezes deixa aqui o aparelho, a gente às vezes até faz o reparo, né? E aí a pessoa esquece do aparelho, deixa aqui, e, né, a gente tem que estar ligando, mandando mensagem para a pessoa vir pegar, e muita gente não se importa, né? Mas tem esses casos mesmo de pessoas que têm o valor sentimental da questão dos arquivos, né? E já eu tenho aqui uma curiosidade aqui, eu tenho um telefone aqui, que inclusive foi até Jean que comprou para mim, ele comprou esse telefone para mim em 2008, né, e esse telefone para mim, ele tem um valor sentimental muito grande, porque foi com ele, né, assim, foi o início do meu namoro com Romilda, né, com a minha esposa, e aí esse aparelho tem muitas mensagens, tem muitas fotos, e tá até ali sem bateria, mas se eu achar uma bateria, a todo tempo que eu achar uma bateria desse Sony Ericsson, aquele W200, aquele pequeno, eu acho que você sabe qual é. Sei qual é. E eu tenho, Nilton, um valor sentimental com esse aparelho, eu tenho, assim, um apego com ele, não só a questão dos arquivos, mas do próprio aparelho em si, que me traz, né, as memórias daquela época. É muito interessante. E é um aparelho histórico, né? Esse aparelho aí. Exato. É exatamente isso que você falou, isso aí, essa questão do aparelho histórico, e pense num aparelho bom, esses aparelhos antigos, né? Esses aparelhos de botões, né? Esses aparelhos não davam defeito, não como esses de hoje, né? Não sei se pela própria construção do aparelho, a questão das peças, ou porque o smartphone em si ele dá muito problema, porque é um aparelho grande, né, e tem vidro, né, é muito vidro nele, a tela é toda de vidro, né, eu acho que entre isso também, né. E tem a própria questão, Matheus, também da usabilidade, né, que hoje, por exemplo, seu Sony Ericsson você usava ali para trocar as mensagens para namorar e aí pronto, né? Hoje não, hoje o smartphone a gente utiliza para tudo, para assistir, é para comprar, é para acessar banco, né? Tá todo o tempo conectado. Isso mesmo. Antes a gente só pegava o aparelho quando ia mandar uma mensagem, fazer uma ligação, né? Não vivia o tempo todo com a gente. Hoje esses aparelhos mesmo, esses smartphones, eles, né, como você falou no começo aí, eles fazem parte da nossa vida, é como se fosse uma extensão do nosso corpo, né, a gente não consegue viver mais sem, né, e tem gente que não consegue por conta do próprio trabalho, né, que a pessoa trabalha, precisa do smartphone, mas a maioria das pessoas hoje, questão das mídias sociais, né, das redes sociais, eu quis dizer, e elas se apegam, né, muito com o smartphone por conta disso. Você tem um mundo paralelo, né, eu costumo dizer que é um mundo irreal na telinha, né? Exatamente, é isso mesmo. E cada vez mais as pessoas estão se envolvendo muito com isso, né? Com essa questão porque tem toda uma questão neural também por trás, né? Do prazer de você ficar ali descendo e subindo a tela, por mais que não tenha nada interessante, mas você fica, né? A maioria das pessoas ficam subindo e descendo as telas ali. A questão de hábito, né, a pessoa se habitua com aquilo ali, e a pessoa hoje, ele não consegue mais, ele não consegue mais sentir tédio, né, por exemplo, aquele momento que você passa, às vezes, sentado, olhando para o vazio, pensando em alguma coisa, ou então, né, simplesmente lendo um livro, a maioria das pessoas não consegue mais fazer isso, não consegue também sentir o tédio, né,
que a gente precisa do tédio para a gente, né, ter sentido nas outras coisas, né, nas coisas que realmente valem a pena. É por isso que se tornou hoje, assim, às vezes, a maioria das coisas que a gente valorizava antes se tornou tão, né, banal hoje, obsoleto, né, por conta disso, da tecnologia. Isso, porque se a gente pegar lá na época nossa, a nossa maior preocupação era que a energia fosse embora, né? A gente falava, a energia foi embora. Arrumou as malas e foi embora. Porque aí você não teria, A gente fala. né? Você não teria, por exemplo, a luminosidade para ir brincar na rua. Exatamente. Ou exatamente. não teria o programa da televisão de desenho quando chegasse, por exemplo, Dragon Ball. Não é? É isso mesmo, Nilton. As coisas simples faziam com que, né, a vida tivesse mais sentido, eu acho, né? Eu tenho essa percepção que a gente brincava muito, né, na rua, e era outra época, né? Não tinha smartphone, não tinha, era pouca gente aqui em Encruzilhada que tinha um computador, não é? Quando Exatamente. A gente viveu isso aí, era pouca gente mesmo, você podia contar nos dedos. E aí a preocupação da gente era que a energia fosse embora mesmo, e a gente ficasse sem brincar à noite, porque a gente brincava até mais tarde da noite, e também a diversão que a gente tinha, né, envolvendo a tecnologia, era só a televisão, né, era só desenhos e outros programas que hoje a gente, né, vê que uma certa nostalgia, né, a gente queria que voltasse isso aí, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha acesso hoje a qualquer filme que a gente queira, né, a gente tem os streams, né, tem a Netflix e outras coisas, mas, assim, a gente sente, de uma certa forma, uma falta, né, dessa simplicidade de antigamente, era muito bom. Exatamente. O tempo de esperar passou, né? Porque a gente passava, por exemplo, 3, 4 horas esperando o desenho passar, o filme passar, né? Hoje não tem mais isso. Hoje é só você ligar e você assiste. Hoje é tudo no automático, né, Nilton? A gente não consegue esperar mais nada, né? Tem um ditado que fala que o melhor da festa é esperar por ela, né? E isso aí a gente viveu muito, né? A gente esperava o filme da noite, né? No Intercine, na tela quente, né? E ficava com aquela expectativa e não via a hora que chegava. E hoje é tudo automático, né? A gente tem tudo na palma da mão. E aí, às vezes, a gente tem essa falta, né? A gente sente essa nostalgia por conta disso, né? Que a gente banalizou muita coisa hoje, né? Exatamente, a própria questão de falar, né, de conviver, que você tinha aquele prazer de sentar e deixar o tempo passar. Exatamente. Conversando com os amigos, né, batendo papo e tal. Hoje não tem mais. Aí muita gente fala, né, que os tempos eles estão passando mais rápido, mas não é, né, a gente sabe que não é a questão da percepção que a gente tem do tempo, né, porque a gente está tão envolvido hoje que a gente não sente o tempo passar. Antigamente, para passar as férias da escola, era uma eternidade, cara. 3 meses de férias era eternidade. A gente não tinha, né, não tinha smartphone, né, para a gente se envolver. Hoje a gente passa ali na rede social, fica ali rolando a tela ali. Quando a gente vai ver, já passou. Quem mesmo mede o tempo de tela, né? A gente toma até um susto. Toma até um susto com a quantidade de tempo que a gente perde, né? Assim, eu digo perde entre aspas, né? A quantidade de tempo que passa, porque a gente tem outra percepção das coisas, né? A partir desse momento que surgiu, principalmente a tecnologia agora dos smartphones, né? Exatamente. Meu amigo, o papo está excelente, a gente entrou numa reflexão aí bem legal. Isso mesmo, muito bom, viu? Mas a gente está caminhando aqui para o nosso final, né? O papo, assim, está sendo muito bom, Matheus, e essa reflexão que a gente fez, esse paradoxo aqui, foi espetacular. A gente lembrou de um tempo
que já foi, né? Um tempo que já foi e não volta nunca mais. E não volta mais. Só fica na lembrança. Mas, voltando um pouco aqui, para a gente caminhar para a nossa parte final, a questão da tecnologia, Matheus, tem evoluído nesse sentido de reparos, no sentido de ajudar mesmo o técnico a identificar o problema, o defeito no aparelho? Sim, Newton, evoluiu bastante hoje a tecnologia, né? Hoje a gente tem acesso, né, a programas que fazem todo o mapeamento da placa do smartphone, né? Que antes a gente vê, os técnicos que a gente toma curso, né? Que a gente faz curso com eles e falavam que no começo, quando eles começaram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a tecnologia era bem menos avançada, a dificuldade também era bem maior de fazer muitos reparos, né? Hoje, reparos que são corriqueiros, né? Que eu ainda não faço, mas reparos em processador e memória, ninguém ouvia falar antigamente disso, né? O pessoal, os técnicos mais antigos, eles falam que ninguém falava nisso. Falava de reparos mais simples na placa, como troca de conector, troca de botões, mas quando dava um defeito mais complicado, mais complexo, eles não conseguiam fazer por conta da limitação, né, da tecnologia que não tinha na época, né? Hoje tem mapeamento de placa, tem vários programas que auxiliam o técnico, né, que faz reparo em placa, né? Eu falando agora da questão do reparo em placa, né, que é outra área da parte de reparos em smartphones, né, que eu estou, inclusive, começando a fazer, né, reparos em placas, reparos mais simples, né, mas que eu acho que, como eu nunca tinha pensado em entrar nessa área, já é um avanço para mim, né, também essa questão do reparo em placa, que na área de reparos em celulares é o mais difícil, né, que tem para fazer. E facilitou bastante, Newton. Eu creio nisso, que facilitou muito, né. Muito bem, meu amigo. Estamos chegando aqui ao nosso final, né, mas antes de passar para as suas considerações finais, assim, existe algum conserto de aparelho, aliás, existe algum conserto do celular que o pessoal às vezes fala, isso aí não vale a pena, isso aí não vale, que você gostaria, ou de desmistificar, de falar, não, o pessoal não fala com a verdade nesse sentido, porque tudo é possível consertar, ou tem algum que de fato não chega para você assim, que você fala, aqui não adianta você levar nem para autorizada. Ô, Newton, tem sim, tem assim a questão que muitas vezes não vale a pena por conta do valor, né? Por exemplo, se eu já estivesse fazendo aqui o retrabalho no processador e na memória, que eu considero ainda que é muito difícil para mim, mas inclusive eu estou, né, batalhando para chegar nesse nível, né? Que eu acho que fica entre os 3 reparos mais difíceis, né, no smartphone. Tem a questão do valor, né, que a pessoa tem que pagar. Por exemplo, se eu fizesse esse reparo, a pessoa às vezes não aceitaria pagar 400, 450, 500 reais num reparo desse, né, por ela considerar que seria caro demais, né? Eu não sei se em outros locais, né, com certeza em cidades grandes, um reparo desse aí, né, a pessoa faz tranquilamente, né, mas aqui a nível de encruzilhada, a nível de cidade pequena, esse seria, eu considero um reparo que não vale a pena, né, a pessoa fazer, por conta do valor, né, do valor que ela ia ter que investir para fazer esse reparo, né. E tem outros também, né, que a gente poderia citar, né, mas eu considero esse aí um reparo complexo e que também envolve um valor, né, um pouco alto aqui para os padrões aqui de encruzilhada. Meu amigo, e os clientes os futuros ou os possíveis clientes que vão nos acompanhar, como é que faz para te encontrar aí na cidade de Encruzilhada? Ô, Newton, eles me encontram aqui, né, na rua aí, aqui no conjunto habitacional, né, todos sabem onde fica o conjunto habitacional, eles me encontram aqui, eu trabalho em casa, né, como eu
eu falei anteriormente, né, trabalho em casa ainda, né, não tenho uma loja ainda, né, física, mas eles podem me encontrar no WhatsApp, né, pelo telefone 77999061544 e encontrar no Instagram também, tem o meu Instagram lá da assistência técnica, né, e também no meu Instagram pessoal, eles podem contatar, né, e contatar nesses veículos aí. Muito bem, Matheus. A gente vai deixar aqui, né, na descrição do vídeo aqui, seu telefone e o seu endereço de Instagram para o pessoal, quem quiser Agradeço. acompanhar e seguir sua página lá no Instagram, né, para acompanhar seu trabalho. Isso, muito obrigado. E a qualidade do serviço que você presta aí na cidade de Encruzilhada e na região. Meu amigo, estamos chegando no final do nosso podcast. Quero dizer para você que foi um prazer conversar contigo. Você trouxe aqui a questão do conhecimento técnico e deu algumas dicas muito importantes para a preservação dos smartphones. Inclusive, eu acho que eu vou adotar uma das que você deu, que é a questão da tela. Eu acho que isso mesmo. Põe uma película nesse celular aí, viu? Isso, a película, exatamente, a película. Mas quero dizer para você, Matheus, que foi muito bom o nosso bate-papo. Eu costumo dizer que nosso podcast sempre traz convidados de alto nível, né, que conhece do assunto que se propõe a falar. E, assim, a gente agradece você, sua participação aqui. O espaço continua aberto. Quando você quiser expor e trazer alguma novidade, é só falar para a gente. Por exemplo, na hora que você falar, bem assim, eu já estou fazendo um reparo aí nas placas que você CPU e na memória. Isso, na memória, você pode falar que o espaço aqui está aberto para você. E, assim, deixo contigo aí suas considerações finais, o que você tem mais para acrescentar para nós aí, e só agradecer sua presença. Eu que agradeço, Nilton. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais oportunidade que Ele deu de estarmos aqui, né, e a gente ter esse papo tão proveitoso, tão descontraído, e que eu aproveitei cada momento, né, que a gente não tinha conversado, né, há muito tempo, né, assim, desse jeito, e eu só agradeço mesmo a você, viu, por ter dado esse voto de confiança, ter trazido aí essas questões, né, que às vezes as pessoas têm, né, algumas dúvidas e tal, e eu agradeço por ter, né, me chamado para participar desse podcast, né, do podcast de A a Z, e sim, estarei sempre disponível, a hora que você quiser me chamar de novo, viu, a gente estará aí, viu, é só chamar, e agradeço cada pessoa que está ouvindo esse podcast, né, que vai ouvir ainda, agradecer a cada um, agradecer, né, aos futuros clientes que vão vir através desse podcast também, e agradecer a você, Nilton, de coração mesmo, viu, você mora no meu coração, viu? Igualmente, meu amigo, igualmente. E assim, saudades, estava com muita saudade de conversar contigo. Eu estava brincando outro dia desse com meus irmãos, o seguinte, eu falei que agora com quem eu quiser bater um papo, eu vou convidar para o meu podcast. Às vezes a gente tem uma dificuldade ou outra de conversar, né, assim, tem uma dificuldade, a gente fala assim, de tirar o momento, porque Exato. Hoje está muito fácil, mas se você fizer isso, você vai conseguir conversar com todo mundo que você queira, viu? Com certeza. Né? Com certeza. É isso mesmo, pois meu amigo. O podcast agradece sua presença, realmente foi muito, muito bom. Você trouxe aqui o seu conhecimento e algumas dúvidas, algumas questões que os nossos clientes tinham, eu tinha, e que você explanou muito bem. E para os nossos ouvintes, né, que vão acompanhar, principalmente o pessoal de Encruzilhada, procurar aí, quando o smartphone tiver algum problema, procurar a RM Assistência Técnica, o Matheus, aí do Conjunto Habitacional. Ele já deixou o endereço e a gente vai colocar também o endereço aqui e o número de telefone dele para vocês entrarem em contato. Aos nossos ouvintes,
eu espero que vocês curtam o nosso bate-papo. Compartilhe, nos siga no Instagram, inscreva-se no YouTube e compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficar conhecendo, né, e se informando como é a manutenção do celular. A todos vocês, uma boa noite, fica na paz e até a próxima.